Shalom, shalom, amados. Mais um dia para podermos vivenciar, para podermos revelar a presença de Deus nas nossas vidas, para podermos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Estou tentando aqui ligar o microfone. E a bondade e a misericórdia de Deus continuam nos seguindo no dia de hoje. Não duvidemos disso. Bom, Jesus nos dá uma lição muito significativa quando questionam Jesus, quando comunicam para ele naquela festa, né? Que está lá em Mateus, capítulo 12, no verso 46. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então, alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem? Ele então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que interessante, né? Quando nós observamos, paramos para refletir sobre isso é tão profundo, não é verdade? Porque é aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí a gente passa a ter uma nova visão sobre o reino, sobre essa questão, né, biológica, que nós temos sim, mas que Deus nos apresenta como familiares, como pessoas mais ligadas, além do sangue, mas que vai mais além, aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso muda tudo, não é verdade? Muda a nossa preocupação quando nós só nos preocupamos com a nossa família biológica, quando nós achamos que é isso aí que importa, é isso aí que é mais relevante. Não. Na lógica de Jesus, não é. Importantes são aqueles que creem no Pai. Porque toda essa nomenclatura aqui vai passar. E a que vai ficar é aquela que é eterna, aquela que é espiritual. E por que não começamos desde já a refletir sobre isso e a viver aqui nessa dimensão, realmente pensando, levando em conta, mais do que nunca, essa realidade. Quem são os nossos parentes mais próximos? Quem são aqueles que fazem a vontade do Pai? Porque Jesus também falou na palavra: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Os seus inimigos serão os da própria casa. Então, amados, nós precisamos rever tudo isso nas nossas vidas, sabe? Deus valoriza demais a família, Ele fez a família e Ele ama as famílias. Mas nós precisamos ir um pouco além de tudo isso. Para saber que nós temos muitos irmãos, nós temos familiares espirituais. E que isso é que vai para a eternidade. E quando Ele fala, né, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, é porque realmente, às vezes, dentro do próprio lar, nós vamos ver as dificuldades, nós vamos ver as divisões. Porque ele fala também na palavra dele que o nosso amor por Deus, a nossa obediência a Ele tem que transcender tudo isso. Infelizmente, às vezes, os da própria família não vão caminhar naquela mesma, né? As pessoas usam a palavra, na mesma vibe, né? Na mesma sintonia, na mesma obediência que às vezes nós escolhemos caminhar. E isso vai trazer divisões, sim. Nós não vamos deixar de amar os nossos familiares, nós não vamos deixar de ser responsáveis, nós não vamos deixar de cuidar deles, porque a palavra também cerca tudo isso, ela deixa tudo amarradinho. Porque é ordenança. Vou honrar meu pai e minha mãe, sabe? Não porque eles sejam pais maravilhosos, é porque Deus me manda honrá-los. E assim nós vamos fazer. Mas nós vamos ter essa compreensão mais amplificada da realidade do reino. Isso vai nos fazer, né, ter uma perspectiva muito maior, ter uma visão muito diferenciada. E o que a gente observa aí fora é que a maioria das pessoas ainda não tem essa visão. Elas ainda, né, não têm essa abertura para entenderem que os irmãos, mais do que irmãos biológicos, são os irmãos espirituais. Então essa palavra, ela nos dá uma sacudida, como tem que dar, realmente. E veja bem, e realmente era a mãe de Jesus biológico que estava lá fora e eram os irmãos.
E a mãe de Jesus não era qualquer mãe, era uma mãe muito especial. E ela sabia Jesus sabia que ela ficaria sabendo disso, mas ela também conhecia a palavra, e ela sabia que isso realmente era assim. Olha a gravidez de Maria, olha como ela engravidou de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala muito pouco de Maria, né? As pessoas dizem, os protestantes não gostam de Maria, né? E realmente passa essa visão, né? Passa esse preconceito, essa dificuldade, por causa de algumas mazelas, algumas coisas. Mas uma grande mulher, sem dúvida alguma, sabe? Olha, ela vê tudo que o filho dela passou, ela sofre tudo que ela sofreu, e ela ainda estava viúva quando Jesus morreu. Você saber que você está gerando um filho que vai ser assassinado, que vai ser ali trucidado naquela cruz. E nós precisamos tê-la como um exemplo nas nossas vidas, saber que nós não geramos filhos para nós. É outro ponto também muito significativo. Para que nós temos gerado os filhos? Sabe, aquela coisa, né, que o mundo hoje, a gente vê muita idolatria com relação aos filhos. Nós vemos muitas pessoas deixarem até Deus em segundo plano por causa de um filho. E isso não pode acontecer. Nós teremos cuidados, nós teremos responsabilidades, mas nós não podemos deixar que isso tome o lugar de Deus nas nossas vidas. O lugar de Deus, ele é único. Ninguém pode tomar esse lugar. Esse lugar é de Deus. Voltando na história, né? Quando os familiares deles estavam lá fora, né? Eles estavam pedindo para falar com eles, né? E Jesus não deu essa relevância, essa prioridade, não. Ele não interferiu o que ele estava fazendo para poder dar esse primeiro lugar a eles. Não. E será que seria tão importante o que eles estavam falando, o que eles queriam falar para Jesus? Jesus teve como mais importante o que ele estava fazendo naquilo ali, que era falar com as pessoas, né? Porque ele ainda estava falando ao povo, tá? E eles estavam pedindo naquele momento para que houvesse uma interferência, que ele desse atenção a eles. Ele disse, não, eles não são mais importantes do que esse povo que está aqui me ouvindo, sabe? Eles também são meus irmãos, são minha mãe. Eles são tão importantes quanto eles. Então, a missão. Jesus sabia exatamente priorizar a missão, colocar as coisas na ordem que elas deveriam estar. E que nós realmente saibamos, amados, que nós realmente estejamos atentos para isso tudo. A exemplo do Mestre. A Bíblia tem todas as direções, a Bíblia é o nosso manual de vida, para nós sabermos como nos comportarmos. E temos o Espírito Santo também, que nos ilumina em todas as situações. Ele é o conselheiro, ele é o amigo, ele é aquele que nos toca no mais profundo e nós podemos pedir, perguntar a ele em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Viro para lá, viro para cá, né? Claro que eu estou falando de uma maneira muito simples, mas em tudo, sabe? Ele pode responder de imediato, quando aquela oração exigir uma resposta imediata. Ele pode responder posteriormente, ele pode responder de várias formas. É nós estarmos sensíveis à voz do Espírito. É nós estarmos conectados, sabe, na mesma frequência, para que possamos ouvi-lo em todas as circunstâncias. Então vamos pedir a Ele que no dia de hoje, que é o dia que nós temos para viver, nós não temos o outro dia, nós não temos ontem, nós não temos o amanhã. Nós temos esse dia e dentro dele nós temos cada hora, cada minuto, cada segundo, que nós tenhamos essa presença, essa graça transbordante para fazermos as escolhas adequadas, para realmente revelarmos a Deus no dia de hoje. E antes de nós orarmos, eu te peço que você curta, que você compartilhe, que você nos ajude a levar essa palavra além de nós mesmos, a tantas quantas pessoas estão precisando. Amém? E te agradeço por estar aqui. Deixe aí seu pedido de oração, seu agradecimento, e estaremos orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amado, querido Deus, mais um dia nós apresentamos as nossas vidas a Ti, Deus. Primeiramente te louvando, te agradecendo, porque Tua misericórdia e Tua bondade foram renovadas neste dia, nós cremos, ó Deus.
Ah, Pai, nós nos entregamos totalmente a Ti e declaramos unidos aqui, Pai, que nós somos dependentes de Ti, Deus. Que sem Ti nós nada queremos ser, nós nada queremos fazer, ó Pai. Exceto que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos iluminando, nos ajudando, ó Deus, nos dando a força da qual nós precisamos, ó Deus. E que ela não está em nós, mas ela está em Ti, Deus. No Teu cuidado, ó Pai. O Senhor está sempre nos cercando, Deus, nos direcionando. Pai, em nome de Jesus, nós temos tão somente o dia de hoje, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor tem promessas lindas sobre as nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem cuidados muito especiais, ó Deus. O Senhor tem o poder de nos curar, ó Pai. Curar a nossa alma de traumas, ó Deus, de dificuldades, de barreiras, ó Deus, que ainda podem estar presentes nos nossos corações, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, liberta-nos, ó Deus. Dá-nos a salvação plena, Pai. Porque o seu plano de vida para nós, ele é perfeito, ó Deus. Em nada há falhas, ó Deus. Porque Tu és o Deus perfeito que nos fez e nos quer dar vida plena e abundância, Deus. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amados. Até o próximo vídeo.